Então tem jogo hoje. Não é um adversário tão simples de você vencer de uma forma natural, como já foi em outras ocasiões. É horrível. Já discordo. Imagina. Não, já discordo, Coutinho. Pela altitude hoje, com Não, atitude... mas vai ser fácil. Não, se jogar como jogou sábado, Fácil. concordo com você. A questão é que Não vai ser não, Richard. Vai ser. O time do Bolívar tá jogando bola fora de casa. o senso de urgência bateu na porta do Flamengo. Exatamente. Depois, amanhã você me fala. Pode me cobrar, é sério. Não. Agora, Libertadores, amigos. Os rubro-negros, os torcedores do Flamengo, estão comemorando esse empate entre Milionários e Palestino. A gente roda os gols. O Carvajal abriu o placar e o Marabel empatou de cabeça. Por que esse empate é bom para o Flamengo, Coutinho? É porque dá ao Flamengo o direito de ter mais um tropeço, por mais que doa para o torcedor rubro-negro ouvir isso, da Libertadores. O Flamengo perde hoje do Bolívar no Maracanã, o Flamengo não está eliminado, não. O Flamengo, é claro que dependeria de uma combinação de resultados na última rodada, caso isso ocorra, mas a gente está vendo a classificação aí, ó. O Flamengo tem 4 pontos. Vamos imaginar hoje o pior dos cenários, né? O Bolívar ganhar o Flamengo no Maracanã. O Bolívar vai a 13, garante a primeira posição, o Flamengo continua com 4. Na última rodada, o Flamengo recebe o Milionários no Maracanã e o Palestino sai para jogar com o Bolívar. Então, assim, altitude, seria natural uma derrota do Palestino para o Bolívar e seria natural também uma vitória do Flamengo sobre o Milionários. Aí, assim, é claro que ninguém está dizendo que esse é o cenário ideal ou que... Filme de terror, filme de terror. Pro torcedor flamenguista. Mas a pergunta foi, por que o empate foi tão bom? Por isso. Porque dentro do momento que o Flamengo vive, apesar de ter jogado bem contra o Corinthians no final de semana no Maracanã, não é um momento que o torcedor do Flamengo vá para o Maracanã hoje plenamente confiante que o Flamengo vai amassar o Bolívar. Primeiro, porque o Bolívar tem um time melhor do que já teve em outros momentos. Segundo, porque a fase do Flamengo não é tão boa assim. Então tem jogo hoje. Não é um adversário tão simples de você vencer de uma forma natural, como já foi em outras ocasiões. O que der ruim, hein, Coutinho? Não, eu já acho. Sabe qual foi a última vez que um time classificou com 7 pontos? 2020. Delfim e Libertad. Não, Não, é horrível. Já discordo. Imagina. Não, já discordo, Coutinho. Hoje é dia do Flamengo fazer 2, 3 com muita facilidade. Isso aqui? Exatamente. Atitude no Maraca? Atitude no Maraca. Jogar em La Paz é cruel pela altitude, hoje com atitude... Mas vai ser fácil. O torcedor flamenguista hoje vai ver um time que... Você vai ver, vai por mim. Fácil? Vai por mim, fácil. Não, se jogar como jogou sábado, Fácil. concordo com você. A questão é que a regra da temporada não é o jogo de sábado, né? Ainda há uma expectativa se o jogo de sábado se transforma em regra. O desempenho do Flamengo contra o Palestino no Chile foi assustador, cara. Bolívar foi lá e ganhou de 4-0. Vocês dois não estão ajudando nada, né? Agora, bota ali Richarlison, 2 pontos. Vai ser fácil. Pode colocar. Bota em espanhol ali, para ajudar no vestiário lá. Pode colocar. Não, mas é sério. Cara, não vai ser não, Richard. Vai ser. O time do Bolívar tá jogando bola fora de casa. Empurrou 4 no Palestino. É um time que... E quem? Do Palestino. Que ganhou do Flamengo. Que ganhou do Flamengo, Rick. Não, na teoria eu tô com o Rick, tá? Eu acho que a obrigação técnica do Flamengo hoje é passar o carro. A questão é que o Flamengo não passou o carro no Amazonas. Não, sim, eu entendo. Não passou o carro no Palestino. Jogos que você esperava um futebol e uma atitude melhor. Mas não era de tanta importância como é esse hoje. Ah, faz sentido. Tem isso. Chegou a hora. Jogador de time grande, jogador com... Senso de urgência bateu na porta do Flamengo. Exatamente. Depois, amanhã você me fala. Pode me cobrar, é sério. Não, eu acho que você tem muito mais chance de acertar. Pode me cobrar. Eu acho que a tendência é o Flamengo fazer o serviço bem feito hoje no Maracanã. Tem os 2 brasileiros que jogam no Bolívar, que são bons jogadores, que na partida da ida, né? Francisco da Costa e Bruno Sávio. Que participaram bem. Eu estava lendo uma espécie de análise que o Jornal Globo faz hoje sobre a equipe do Bolívar, ressaltando a capacidade que esse time tem de sair em contra-ataques e a dificuldade que ele tem em bola pelo alto. Isso pode ser tentador para o Flamengo, em especial em primeiro tempo, abafa, você resolver em bola pelo alto. Ou bola parada, ok, tudo bem, não tem problema. Mas ficar cruzando bola demais dentro da área, né? Que às vezes é um problema da equipe do Flamengo. O Pedro volta, ou pelo menos o Pedro continua, não é a questão de voltar. O Pedro está em condições, vai jogar, o Arrascaeta pode jogar. Se estrategicamente o Flamengo não tiver o cuidado, né, de entrar em desespero e botar a bola demais na área, no chão resolve. Mas cuidado, porque o time deles contra-ataca, o Bolívar é bom. Agora, eles têm um desfalque tremendo pro jogo de hoje, né? A altitude, né? Por mais que você possa elogiar... Cara, tanto que o histórico do Bolívar no Brasil é esse daqui, ó. Perdeu 14 dos 16 jogos que já disputou.
aqui no nosso país. A única vitória foi sobre o Furacão, em 2002. O único empate foi contra o Flamengo, em 2014. Já tomou um 8-0 do Santos, em 2012. São 9 gols marcados, 52 sofridos em 16 jogos. Eu acho que em cima desse... Vive uma outra fase, o time agora Exatamente. tem uma parceria, ele não é exatamente do Grupo City, mas ele tem uma parceria com o Grupo City, eu sei. Mas o histórico do Bolívar no Brasil mostra que o craque dele é a altitude. É claro que o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito, e se o Flamengo jogar bem, ele vai vencer naturalmente. Para mim, o grande problema é, esse time do Bolívar é diferente desses outros que vieram ao Brasil. Não é melhor que o Flamengo, mas é diferente que esses outros vieram ao Brasil e tomaram surra. E o time do Flamengo, tirando o jogo de sábado contra o Corinthians, estava 3 semanas sem ter um bom jogo, sem ter uma boa atuação. Então eu não consigo olhar para o jogo de hoje no Maracanã e enxergar uma superioridade do Flamengo de uma forma tão tranquila pelo histórico recente. Você citou o jogo de sábado, a gente vai colocar na tela as informações e as imagens do jogo de sábado. Jogou bem sábado o Flamengo. Fez um bom jogo sábado. Agora, qual é a garantia que vai se repetir a mobilidade que o time teve? Achar as conexões da forma que achou, a coordenação nos movimentos. Não vinha acontecendo antes. Tomara que se repita, tomara que o time volte a jogar aquilo que jogou em algumas partidas do estadual, a primeira semifinal contra o Fluminense, alguns jogos contra equipes pequenas no estadual, o jogo contra o São Paulo no Maracanã, que antes desse jogo contra o Corinthians tinha sido o melhor jogo. Não foi só a atitude do Flamengo, o Corinthians errou muito. Foi mal também. Também tem o outro lado. Tem o outro lado. Esvaziou o meio-campo, não tinha o principal jogador de meio-campo. Tudo isso soma na análise desse jogo. Acho que nunca é prioridade para um time que nem o Flamengo fazer o que ele fez com o Corinthians e dar sequência pela situação, foi o que eu falei. Hoje o Flamengo se encontra numa situação decisiva. E assim, sempre que eu me conheço como ex-atleta agora no momento, quando isso acontece para grandes jogadores, eles sabem que é a hora de eles mostrarem aquilo que eles sabem fazer. De forma natural, não de forma... Mas não é o mais importante isso. Porque assim, se você esperar a água bater no bumbum para você fazer isso toda hora, é duro, né? O torcedor flamenguista não quer isso. E é isso que tem acontecido com o Flamengo. A hora que já tá lá aqui, já subiu um pouquinho, aí eles começam, opa, peraí, agora é nós. Exatamente. Não é o ideal. Mas eu creio que hoje o Flamengo vai fazer uma atuação de gala. Não muda aí, que você falou Uma atuação que de vai gala. ser fácil. Uma atuação de gala. Não, acabei de falar. Se o Flamengo fizer uma atuação de gala, vai ser fácil o jogo. É uma atuação de gala hoje, eu não tenho dúvida. Se o Flamengo fizer uma atuação de gala, vai ser fácil. O melhor do Flamengo, o Bolívar não consegue competir. Sem dúvida. Isso aí Eu acho que nem o pior, viu? Será? Aqui no Brasil. Eu tô para aqueles negócios assim, o time reserva do Flamengo passaria com tranquilidade hoje 2-0, 3-0 nesse time do Bolívar. Mas jogando o máximo que pode. No máximo, time reserva. O grande problema para mim, Rick, é o seguinte, semana passada... Não, eu te entendo, eu tô entendendo o seu contexto de que o Flamengo, quando precisou, não fez, que não vem vivendo... Semana passada já foi um dia assim. Entendeu? Contra o time que era mais fraco do que esse que o Flamengo vai jogar Eu estou entendendo e concordo com você. A minha percepção é que agora que a água já passou do pescoço, já está aqui, esses caras aí que são grandes jogadores, são acima da média, vai começar a dar um recado que tem que ter dado faz tempo. O recado quem vai dar agora é o Ricardo Lai, direto do Maracanã, trazendo as informações do Flamengo. Fala, Rizek, um abraço para você, a todo mundo ligado no Seleção. Jogo hoje à noite contra o Bolívar aqui no Maracanã, fundamental para o Flamengo seguir em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores. Previsão de casa cheia, mais de 60 mil torcedores. E também no embalo da retomada da boa atuação do Flamengo, apresentada aqui mesmo no Maracanã, sábado passado pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, vitória de 2-0. E desta vez com a Arrascaeta em campo. Fora do time há 4 partidas por causa de uma lesão muscular, o uruguaio está confirmado na equipe titular comandada pelo técnico Tite. O Lohan, com isso, destaque do time no sábado, o garoto de 17 anos fica como alternativa no banco de reservas. E o Pedro também se recuperou do incômodo muscular que teve na coxa no sábado passado, teve que ser substituído, mas não teve lesão detectada. Então, uma boa notícia, outra para o Flamengo, já que ele é o artilheiro do time na temporada e nesse momento é crucial para o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Lembrando que Bruno Henrique e Pulgar
com lesão no tornozelo esquerdo estão fora da equipe no jogo de hoje à noite, 9h30 aqui no Maracanã contra o líder Bolívar. O Flamengo, se vencer, é uma vitória simples, 1-0, já entra na fase de grupos da Libertadores, nessa zona de classificação para as oitavas de final. Empataria com o Palestino no número de pontos, 7-7, mas tem um saldo de gols melhor a equipe do Flamengo. Eu volto com vocês. Obrigado, Lai. O Richarlison falou que esses jogadores do Flamengo, quando chega esse senso de urgência, considera o jogo uma final, a coisa vai. Olha o que disse o Cebolinha para a partida de hoje à noite. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma intensidade da última partida, a mesma concentração, que assim a gente vai conseguir a vitória.